Fala rapaziada, começando mais um episódio de Onde a Coruja Dorme FC e hoje para falar um pouquinho melhor a respeito da derrota do Palmeiras por 1-0 no jogo de ida da final do Campeonato Paulista de 2024. Realmente foi um jogo muito esperado, especialmente pela torcida palmeirense e pela torcida santista também. Nós víamos uma grande atmosfera na Vila Belmiro. Realmente a torcida do Santos conseguiu lotar, fez uma grande pressão sobre o Palmeiras. Realmente isso se reverteu dentro de campo, porque a gente via um Santos muito aguerrido, um Santos que estava com muita vontade, um Santos que estava disputando todas as bolas até o final. Então, realmente, a torcida do Santos, quero parabenizar, porque realmente fez a diferença nesse jogo. Nós tivemos no primeiro tempo a primeira grande oportunidade com o Palmeiras, após o Endrick dar um passe que deixou o Flaco Lopes na cara do gol. O Flaco Lopes acaba chutando em cima do goleiro. Ele poderia ter até optado por uma jogada diferente, porém o goleiro do Santos foi lá e fez a defesa. Nós tivemos um primeiro tempo onde o Santos foi melhor do que o Palmeiras, o Santos controlou mais. A gente viu o Palmeiras com muita dificuldade para jogar, especialmente para ter esse domínio do meio do campo, especialmente por conta do baixo desempenho do Rafael Veiga. Realmente o Rafael Veiga, no jogo de hoje, deixou muito a desejar, praticamente ficou sumido durante os 90 minutos, e até para cobrar os escanteios, realmente ele cobrava muito curto, todos, eu não entendi. Eu contei pelo menos uns 4 ou 5 escanteios em que ele não consegue sequer colocar a bola onde estavam os jogadores do Palmeiras. Então ele foi, na minha visão, ele ficou muito abaixo do que a gente espera dele, que é um jogador de nível de seleção. Então, só aí o Palmeiras já sai perdendo muito. E o Santos estava se encontrando muito nesse lance da intensidade. A gente viu um Santos muito intenso, querendo muito, tendo grandes jogadas, tendo oportunidades, e o Palmeiras com muita dificuldade para conseguir impor o seu futebol. Nisso nós tivemos um primeiro tempo em que o Santos dominou, porém não conseguiu transformar esse domínio em gols, o que foi um lucro para o Palmeiras nesse primeiro tempo. Porém, logo no início do segundo tempo, o Santos consegue o seu gol. Depois de uma jogada trabalhada pelo Guilherme, que realmente, na minha opinião, foi o melhor em campo, o Otero vai lá e complementa de cabeça. O Santos faz um 1-0. A partir daí, o Santos, obviamente, se retrai um pouco, e o Palmeiras, que estava com bastante dificuldade, o Abel Ferreira começa a fazer algumas substituições para ver se ele consegue movimentar um pouco o Palmeiras. Ele retira o Endrick que estava sentindo uma contusão na coxa, ele tira o Flaco Lopes, porque o Flaco Lopes, apesar de ser um centroavante que fica mais postado na área, ele não estava conseguindo se encontrar, ele estava muito bem marcado, a marcação do Santos estava muito bem encaixada, e eu vi que, na minha opinião, o Palmeiras melhorou após as substituições, principalmente com a entrada do Rony. Realmente o Rony ele deu uma outra dinâmica para o ataque, ele criou boas oportunidades, inclusive teve uma chance que vem uma bola cruzada, ele antecipa o zagueiro do Santos, e o goleiro do Santos realmente faz um milagre, uma defesaça. A partir daí o Palmeiras realmente foi para cima do Santos, tentou. E outro jogador que eu também quero destacar, que na minha visão melhorou bastante o Palmeiras no segundo tempo, foi o Richard Rios. Realmente ele dá uma dinâmica boa para o meio-campo do Palmeiras. Ele é um jogador extremamente habilidoso, que no jogo onde o Palmeiras estava sendo muito bem marcado, ele pode vir com uma jogada diferenciada que pode acabar deixando o jogador em posição de fazer gol. O Palmeiras teve muitas oportunidades no segundo tempo. Podemos dizer que o Santos dominou, teve um domínio, eu poderia dizer grande no primeiro tempo, mas o Palmeiras foi quem dominou o segundo. Porém, o Santos está muito bem na marcação e, na minha visão, tem um goleiro também que é realmente espetacular. O goleiro João Paulo realmente é um goleiraço, é um goleiro muito habilidoso, é um goleiro muito bom. Então, tem que dar esse mérito aí ao Santos, porque realmente tem um excelente goleiro. O Palmeiras sai derrotado dessa primeira partida,
perde uma invencibilidade de 20 jogos. A última derrota do Palmeiras no tempo normal tinha sido aquela para o Flamengo no Maracanã por 3-0, e hoje caiu esse tabu para o Santos, como ocorreu nas duas finais anteriores, quando o Palmeiras também perdeu o primeiro jogo. Nós tivemos uma derrota por 3-1 contra o São Paulo, e nós tivemos uma derrota de se eu não me engano, 2-1 para o Água Santa. Aí o Palmeiras conseguiu reverter em casa. Só que eu acho que nós também não podemos viver do passado. Não é porque fizemos isso no passado que isso vai se repetir no futuro. Eu estou vendo muitos discursos aí falando que isso sempre acontece com o Palmeiras consegue virar, não sei o quê. Eu não sou tão confiante quanto essas pessoas. Eu acho que o Santos está com um time muito bom, está com um time muito bem encaixado, um time com muita vontade. Na minha visão, hoje o Santos teve muito mais vontade do que o Palmeiras. É importante registrar isso, porque o Palmeiras, apesar de ter mais habilidade, de ter um elenco melhor, de ter um time melhor, o Palmeiras acabou não conseguindo e foi superado muito na questão da vontade pelo Santos. Então eu vejo esse segundo jogo como, obviamente, que o Palmeiras tem tudo para poder fazer essa virada, tem condições. Uma vitória simples do Palmeiras já leva para os pênaltis, muito embora o Palmeiras não tenha um bom histórico nos pênaltis, mas pelo menos já evita o título do Santos no tempo normal. Porém, não vejo como impossível uma vitória por 2 gols de diferença no Allianz Parque. Vejo como possível, porém, é sempre bom manter os pés no chão, manter a humildade e saber que não é porque nos anos anteriores aconteceu que vai continuar acontecendo. E também outro fator que, na minha visão, vai interferir é que o Santos tem essa semana toda livre para estar trabalhando. O Palmeiras tem um jogo no meio de semana pela Libertadores, um jogo importante. Lembrando que o Palmeiras caiu num grupo, na minha visão, difícil nessa primeira fase de grupos da Libertadores. Então, tudo isso vai pesar. O Palmeiras vai entrar em desvantagem nessa questão de cansaço, que vai fazer uma viagem, vai fazer um jogo. Assim como já nessa partida teve um dia a menos de descanso, então tudo isso vai fazendo falta, com certeza, especialmente num jogo onde vai ser decidido nos detalhes. Eu não vejo o Palmeiras goleando como foi nas últimas 2 ocasiões. Eu espero que goleie, mas também não vendo de forma fria mesmo a partida, não é o que eu acho que vai acontecer. Eu acho que o Palmeiras tem sim condição de ser campeão, mas eu creio que o Santos vai dificultar muito esse título para o Palmeiras. Agora eu quero saber um pouquinho mais da sua opinião. O que você achou desse primeiro jogo da final? Como você vê as perspectivas do Palmeiras para ser campeão? Fala comigo nos comentários, pode ser? Um abraço. Tchau, tchau.